Isso mesmo, amigo. Bom dia. É bom estar com vocês mais uma manhã. Aqui no Maranhão é um estado que clareia tarde, né? Se você andar um pouquinho ali para a Bahia, 5 horas, 5h30, o sol já está quente. E hoje, nesse amanhecer, eu estava pensando, eu moro aqui num prédio, e eu estava pensando assim, quantas pessoas, né, não acordam já atribuladas, né, assim, correndo, porque todo mundo tem muitas tarefas no dia. E como a gente tem o privilégio de acordar e correr, mas correr para as coisas de Deus, né? Primeiro, para se comunicar com Deus. Isso faz muita diferença na nossa vida, gente. Quando a gente acorda já direto para tomar um banho, comer alguma coisa e sair correndo para resolver outras questões, a gente está meio despreparado para enfrentar o dia sem Deus. A gente pode até se dar bem no dia, mas a gente tá vazio, né? E aí chega a parte da lição, né? Que é o sétimo dia, condições para receber o Espírito Santo. Essa lição de hoje, eu me lembrei de várias músicas, né? Que fala sobre a pessoa estar cheia do Espírito Santo, né? Principalmente os pentecostais gostam muito desse tipo de música, dizendo que a pessoa está cheia do Espírito Santo, a pessoa vai receber, né? E o verso de hoje é um verso muito poético. Daria para ser uma poesia por aí, né? E começa a dizer aí lá em Lucas, capítulo 11, 10 a 13, principalmente a primeira parte é poético demais, diz assim: pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta será aberta. Então, essa parte aqui é uma parte bonita, onde te dá várias respostas. Mas interessante que, se a poesia não te convenceu nesse verso, aí o autor aqui apela para. Ele apela para o lado agora, o lado sentimental da família, né? E ele continua dizendo assim: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que ele pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que ele pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem lhe pedirem. Então, essa parte sentimental aqui, eu destaco alguns pontos assim. O primeiro ponto aqui é um ponto que fere a gente, né? Que diz assim: vocês que são maus. É tipo, sabe, aquela pancada seca a Bíblia dá, né? Vocês estão pedindo, vocês são maus, mas olha, pelo menos vocês compreendem um sentimento. É o sentimento da paternidade. É o sentimento do pai com filho, é um sentimento também de mãe com filho. E, gente, esse sentimento de pai com filho é muito forte. Aqui talvez a maioria é pai, é mãe, e sabe que esse sentimento você não tinha antes de entrar nessa fase. E quando a gente entra nessa fase, a gente começa a visualizar o mundo com outros olhos, por causa de um filho. O meu pai, quando eu e meus irmãos, a gente não tinha filhos, ele dizia que a gente só ia saber o que é amor quando tivesse um filho. E quando a gente fala isso para um adolescente, a gente acha uma pura besteira, né? Você, um adolescente ouvindo isso, nada a ver, claro que eu sei o que é amor. Mas realmente a gente só sabe o que é amor quando a gente tem um filho. E, gente, e a Bíblia diz assim, ó, vocês que são maus, mesmo assim vocês vão compreender esse amor. E eu posso melhorar ainda esse amor se vocês pedirem o quê? O Espírito Santo. E agora entra na parte da lição, né? E Jesus apresentou uma condição para recebermos o Espírito Santo. E qual foi essa condição? Está resumido em uma palavra. Qual é? Pedir. É incrível. A lição coloca pedir.
Mas também parece um negócio tão fácil assim, não, eu vou pedir. E eu comparo aqui esse estudo da lição, nessa parte, com a ida na academia. Muita gente aqui está naquele projeto aí que o Ministério da Saúde colocou, né? De vez em quando eu entro lá, olho as fotos, o pessoal postando que está indo na academia, está fazendo caminhada, está sendo muito bom mesmo. Mas interessante, só a gente pagar a academia, a gente não melhora o nosso físico, não melhora a nossa saúde. Só a gente ir na academia e ficar batendo papo na academia também não melhora. A gente precisa ter um plano lá na academia e o plano precisa ser bem executado. E um dia treina costa, um dia treina peito, um dia treina perna e assim vai. E por que eu estou dando esse exemplo? É a mesma coisa pedir o Espírito Santo. Não adianta você pedir, pedir e pedir todos os dias se você também não tem um plano com esse Espírito Santo. Porque só pedir também não adianta. E eu gosto desse último parágrafo aí, na verdade, as últimas 3 linhas dessa primeira parte aí, que diz assim, ó. No entanto, esse pedido deve vir acompanhado de uma disposição sincera de viver unicamente para cumprir a vontade de Deus. Tem gente que diz assim, não, a gente vai receber o Espírito. Em primeiro lugar, que a gente não recebe o Espírito de maneira coletiva. Ele é uma obra individual, porque cada um tem que pedir. E cada um tem que pedir para receber esse Espírito Santo. A gente precisa fazer algo que é muito difícil, gente. A gente precisa se esvaziar. Como é que você vai encher um balde de água limpa se o balde está cheio de água suja? Então, a primeira coisa, eu preciso esvaziar o balde. Eu não posso me gabar, eu tenho um balde, eu tenho um balde, então eu vou receber essa água mineral, mas se o balde ainda está cheio com outras coisas. Então, antes de pedir, eu preciso esvaziar. E quando esse balde já está vazio, o Espírito Santo agora ele tem espaço para eu ser diferente através dele. Então, esse é um ponto assim bem interessante na parte da lição aqui. Agora, nessa parte da palavra revelada, vocês sempre percebem que a revista traz alguns textos, né, que fortifica essa ideia aqui do pedir. E antes disso, eu queria pensar com vocês esse momento de refletir aqui, que diz assim: o que significa ser cheio do Espírito Santo? Eu queria que pelo menos 2 pessoas aí abrisse agora e me desse um exemplo assim sobre o que significa ser cheio do Espírito Santo. Já que a gente já sabe o que é pedir, já o que a gente já sabe o que devemos fazer para receber esse Espírito Santo. E agora eu pergunto para vocês, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Alguém pode nos ajudar assim, a sua ideia sobre isso? Abre o microfone e nos dê esse palpite. Pastor, eu conheci algumas pessoas, né, que é um julgamento, né, querendo ou não, meu, de que eram cheias do Espírito Santo, mas é um julgamento baseado em fatos, porque eu lembro muito bem, tá aqui a irmã Rosângela, mas eu lembro muito bem da Ezequiele, né, a filha mais velha dela, e eu a conheci há muito tempo, né, desde bem jovem, e a gente percebia uma mudança comportamental e a forma como ela se comportava, a forma de ela enxergar o mundo, as palavras que ela dizia. E assim como tem os frutos do Espírito, né, que a gente estudou alguns dias atrás ali, a gente vê uma mudança de vida. Eu acho que implica uma forma de ver o mundo de maneira diferente, né? Ser cheio do Espírito Santo. Não necessariamente é falar em línguas, como algumas, só citou algumas religiões, principalmente pentecostais, trazem, mas sim ter uma mudança de vida, ter um comportamento como Jesus teve, né? E eu observava isso na Ezequiel e observo em algumas pessoas também, né? Como dá para perceber que a pessoa tem uma paz assim que excede realmente o entendimento e ela
se comporta, e as palavras que ela fala e a forma como ela pensa são diferentes, né? Que Isso também mesmo. implicam os frutos do Espírito, né? Isso mesmo. Isso significa ser cheio do Espírito Santo. E essa parte aqui da palavra revelada, eu queria destacar alguns versos, né? Principalmente o mais conhecido dessa seção aí, que está no último parágrafo, que diz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz a respeito do Espírito, que os que creem, né, e os que pedem, né, os que buscam, eles vão receber. Gente, essa parte aqui é tão conhecida, né? Se alguém tiver sede, venha a mim. Então, essa questão de pedir, essa questão de buscar, essa questão de estar disposto, de mudar de vida. E aqui a gente pode citar alguns exemplos bíblicos, parecido com esse exemplo que o nosso irmão Luciano deu, né? O exemplo de Paulo, né? O Saulo era sem o Espírito Santo, mas depois que esse homem recebeu o Espírito Santo, ele mudou a vida dele e a vida de muitos, como nós estamos vendo durante todos esses dias na lição da escola sabatina. Então, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, gente, não é uma pessoa que traz bênção só para ele, mas o convívio com outras pessoas começa a ser diferente, começa a ser agradável, ele começa a focar não apenas na salvação da casa dele, mas na salvação de outras pessoas. Isso é receber o Espírito Santo. E aí chega a parte aqui do testemunho inspirado, né? Eu grifei aqui na minha revista esse primeiro parágrafo que diz assim: permanecer em Cristo significa adotar a sua atitude, de maneira que os interesses dele sejam identificados com os seus. Ou seja, eu agora passo a ser um representante de Deus aqui na Terra, completamente, com procuração assinada. Então, a revista deixa claro assim: permanecer em Cristo significa adotar a postura de Cristo aqui na Terra. E eu pergunto, gente, é difícil adotar a postura de Deus aqui na Terra? É muito difícil. É difícil. E aí vem os dois últimos momentos que nós tivemos aqui dentro da lição, que falou sobre o fruto do Espírito, né? Para adotar essa postura de Cristo, é só através do fruto do Espírito Santo. E aí a lista toda a gente viu ontem. Porque, olha, o mundo todo dia está te perseguindo. O mundo todo dia quer te enrolar. E você agora tem que se manter ali numa postura de ser diferente. E talvez emende até ali com a lei dos desbravadores, né? A lei dos desbravadores tem uma parte que diz assim: ter sempre um cântico no coração. Ter sempre um cântico no coração. Quando a gente tem esse cântico no coração, a gente pode dizer que é a presença do Espírito Santo diretamente na nossa vida. Posso dizer assim, se ela for constante, se ela for um cântico no nosso coração, se o fruto do Espírito for uma ideia real dentro da nossa vida, a gente vai passar por momentos difíceis, mas a gente vai resolver de maneira mais fácil. Aí que está esse ponto. E aí, gente, no segundo parágrafo eu também marquei aqui que diz assim: Deus não nos diz, peça uma vez e lhe será dado. Ele quer que peçamos de maneira incansável, né? Assim, através do quê? Da oração. É aquele exemplo que eu dei para vocês no início sobre a academia. Não é só você pagar a matrícula da academia, não é só você ir lá beber água gelada que os seus músculos vão crescer. Você precisa ter uma constância, você precisa ter um treino, você precisa ter um preparo, um acompanhamento. E o pedido do Espírito Santo é isso. Então, lembra como a gente começou aqui o estudo? Eu fiz aquela pergunta que está na lição e diz assim: qual é a condição para a gente receber o Espírito Santo? Ah, pedir. Mas esse pedir é acompanhado de muitas outras coisas que nós estamos vendo aqui.
Então, peça, mas nós devemos nos esvaziar. E essa parte do esvaziar está no último parágrafo aí da página 27. Ele diz assim, ó, a pessoa deve se esvaziar do próprio eu, antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode tornar a pessoa em uma nova criatura. Gente, e esse esvaziar o eu é aquele exemplo que nós demos sobre o balde. Esvaziar o eu é difícil, porque o esvaziar o eu, a gente tem que vencer o que o Espírito de Profecia chama do pecado original, talvez o maior de todos os pecados, porque diz que não existe pecado grande nem pecado pequeno, mas esse é o pecado que Ellen White diz que talvez para esse tipo de pecador não existe salvação, que é o orgulho. E o orgulho, você sabe que é difícil. Ela diz que talvez exista salvação mais fácil para um assassino, para um ladrão, do que para um orgulhoso, né? Porque o orgulhoso, ele não reconhece que ele errou. O orgulhoso, ele não vai se esvaziar, porque ele acha que aquilo é certo. E agora, para receber o Espírito Santo, a gente tem que matar esse orgulho. E matando esse orgulho, gente, aí sim, o Espírito Santo habita em cada um de nós. E aí nós teríamos uma vida transformada, né? Que é a última parte aí da lição de hoje, a página 28, né? Diz assim, a Bíblia diz que o Senhor Jesus se esvaziou assumindo a forma de quê? De servo. Gente, se Jesus se esvaziou para receber o Espírito Santo, ele sendo um ser perfeito, você não acha que nós também precisamos fazer isso? Se o próprio Jesus se esvaziou, e a lição continua dizendo aqui, olha, no último parágrafo, a presença do Espírito Santo em nossa vida não é um privilégio distante, ou seja, não é uma coisa impossível, mas o que? Uma dádiva acessível por meio de uma postura contínua de busca. Eu volto a frisar, nós precisamos buscar não apenas nos 10 dias de clamor, não apenas em um momento de situação difícil, mas tem que ser de maneira contínua. Tem que vigiar todo dia, de maneira contínua. E, no entanto, pedir vai além de uma simples solicitação. Trata-se de uma o quê? Persistência sincera, como a de quem busca incansavelmente um tesouro. Gente, nós vivemos nesse contexto hoje. A gente desiste muito fácil dos nossos resultados. Poucas pessoas são perseverantes naquilo que querem, né? No foco que eles têm no trabalho, no dia a dia, nos estudos. E a gente admira as pessoas que são perseverantes. Só que agora a gente está falando nessa parte de perseverar, buscando o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo, ser uma pessoa diferente. Esses dias eu estou acompanhando o Adorai à noite, né? E o pastor Gilson Brito, eu acho que eu já citei isso para vocês, é um dos pastores assim que o estilo dele de mensagem, de sermão, eu sempre me identifiquei desde que eu era menino. Eu sempre gostei de ouvir o pastor Gilson pregando, acho o estilo dele muito bom, ele tem um senso de humor muito bom em cima do púlpito, isso eu gosto. E ele falou esses dias uma coisa, ele disse assim, muitas vezes a gente confunde uma cara fechada, um silêncio profundo, um cara ranzinzo, achando que ele é o cara consagrado. E nem sempre é assim. A gente começou a trabalhar o nosso olhar julgando as pessoas seguinte, nossa, aquele camarada que só anda assim, aquele camarada que sempre está de cara fechada, ele é crente. E não é isso. O Espírito recebeu o Espírito Santo
a pessoa não fica desse jeito. O receber do Espírito Santo, a pessoa é uma pessoa alegre, uma pessoa humorada, uma pessoa de domínio próprio, uma pessoa. Os frutos a gente já conhece todos. Então, receber o Espírito Santo muda o seu comportamento, mas você passa a ser uma pessoa alegre, feliz, sorridente, disposta e, lógico, acima de tudo, consagrada a esse Deus. Queridos, lembra no nosso momento de refletir o que significa ser cheio do Espírito Santo. Não é apenas ir na igreja no sábado, mas é a gente viver uma vida diferente da vida errada que nós tínhamos. Os nossos negócios devem ser diferentes, as nossas conversas devem ser diferentes, as brincadeiras devem ser diferentes, nosso celular deve ser diferente. Isso é o início do trabalho do Espírito Santo. Mas o segredo de tudo, além de pedir o Espírito Santo, é se esvaziar para que ele tenha espaço de entrar e habitar na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos receber esse Espírito Santo, como diz aquele hino antigo, cheio do Espírito, né? Cheio de poder. E aí amanhã a gente vai conhecer como é a plenitude do Espírito Santo, né? Como a gente pode chegar nessa plenitude. E olha, eu estava comentando com uma pessoa esses últimos dias, dizendo que esse estudo sobre o Espírito Santo, ele está sendo uma bênção para, lógico, para toda a divisão, para os 8 países aqui que cercam o escritório da divisão. Mas eu creio que principalmente para nós aqui do Maranhão. Aí você fala, por quê, pastor? Porque hoje no Maranhão nós temos um dos maiores números de irmãos que não estão mais crendo no Espírito Santo. Irmãos que estão saindo da igreja com essa dúvida, dizendo que o Espírito Santo é apenas uma força, né? Uma ação aí que roda por aí pelo mundo de vez em quando. E essa lição aqui nos traz outro tipo de ideia, mostra que ele é uma pessoa e que é uma pessoa que influencia a nossa vida através dos frutos. E se nós quisermos ter essa vida transformada, a gente precisa estar apto para pedir e para receber esse Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, irmão, que nesse dia de muitas atividades possamos ser cheios desse Espírito Santo. E eu motivo você a ler essa revista sempre, ou antes, né, de a gente chegar nesse estudo, ou depois, porque aqui a gente vai detalhar alguns pontos, mas quando você lê sozinho, sua mente abre para muitas coisas boas e as ideias e as suas experiências vão crescer muito mais. Vamos orar então, queridos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo estudo de hoje. Senhor, já sabemos que uma das condições para receber o Espírito Santo é pedir. E nós queremos clamar por isso, Senhor, porque, como disse o verso bíblico de hoje, nós somos pessoas maus, Senhor, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas nós reconhecemos que em Ti, Senhor, nós podemos ser melhores. Então nós queremos pedir perdão pela nossa maldade, nós queremos suplicar, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito em nossa vida para sermos essas pessoas melhores. E nosso Deus, nos ajude a vencer o nosso orgulho, para que possamos nos esvaziar, Senhor, e o Teu Espírito Santo possa inundar a nossa vida, para sermos pessoas realmente, Senhor, segundo o Teu coração. Teremos um dia hoje com muitas atividades, muitos desafios, e queremos colocar todos esses em Tuas mãos. Oramos também pelos pedidos que foram feitos, que nesse dia, Senhor, essas pessoas também possam sentir a Tua graça e a Tua misericórdia sobre elas. Te oramos por Jesus. Amém.